Bom, gente, boa tarde. Queria dar as bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a todos, todas e todes aqui. Acho que é com muita satisfação que a gente começa o nosso curso de extensão sobre fundamentos aí teóricos, epistemológicos, conceituais para os serviços de assuntos estudantis. A gente já tem feito algumas atividades ao longo dos 2 últimos anos aí, todas de forma ainda remota, né, online, mas a gente pôde, ao longo desses 2 anos, aglutinar muitas pessoas aí dispostas a discutir um pouco os serviços de apoio aos estudantes. E a ideia desse curso aí era poder, de alguma maneira, contribuir e colaborar aí com a nossa formação como um todo. Então, embora a gente esteja propondo o curso e fazendo, a gente também não está aqui como título de conhecedor total dos conteúdos aqui propostos. Foi uma ideia mesmo de compartilhamento, né? A gente organizou o curso ao longo de 15 semanas, imagino que todo mundo teve contato aí com a ementa, né? Então, assim, vai ser um curso relativamente extenso, são um pouquinho mais de 3 meses de aulas aí, aulas com temas bem variados, e aí depois, na segunda parte de hoje, eu até explico um pouco de onde veio alguns desses temas, mas vão ser aí 15 semanas de aulas aí para a gente poder discutir e conversar muita coisa. A ideia é que a gente, além de ter as bibliografias que vão ser sugeridas aula a aula para a gente poder fazer a leitura e a discussão, a gente também contar em cada uma das aulas com uma pessoa aí, ou duas, dependendo do tipo da aula, que nos ajudem a não só a fazer a leitura dos textos, mas a discutir esses textos, né? E aí, pensando um pouco nesse formato, a gente pensou para a aula de hoje de fazer uma discussão um pouco maior, assim, pensando a questão da expansão do ensino superior, dos sistemas de ensino, até a gente conseguir ir chegando um pouco para a nossa realidade dos serviços. E aí o convite para a atividade de hoje, para a aula de hoje, foi feito com a professora Helena Sampaio, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecê-la. Para quem acompanhou a defesa da Michelle algumas semanas atrás, a professora Helena estava na banca da Michelle alguns dias atrás. Para quem acompanhou a defesa do meu doutorado, quase 1 ano atrás, a professora Helena é minha orientadora, então, para mim é uma satisfação muito grande ainda poder contar com a presença da Helena aqui, de poder trazer muitas das discussões daquelas que ficam, às vezes, dentro das conversas de orientação, que a gente não consegue tirar e transformar em texto e colocar na tese. Eu acho que vai ser muito bom contar com ela, mas só seguindo nas apresentações, a professora Helena, ela é professora no programa de pós-graduação em educação da Unicamp, também no curso de pedagogia da Unicamp. Ela atua já com pesquisas na área de ensino superior há um longo tempo. Iniciou lá atrás ainda um pouco sobre o ensino superior privado, e acho que desde que alguns orientandos começaram a procurar por ela para entender um pouco o ensino superior e outras questões, hoje ela tem se aproximado muito assim dos nossos temas de pesquisa para quem está nos serviços de apoio ao estudante. Está coordenando, inclusive, um projeto de extensão de pesquisa na Unicamp aí para pensar a chegada desses últimos estudantes virtuais, assim, online, desses 2 anos de pandemia na Unicamp. E hoje ela vai aqui conversar um pouco com a gente sobre esse processo de expansão que teve no ensino superior como um todo e como que o fenômeno, assim, dos serviços de assuntos aos estudantes, eles estão, de alguma maneira, ligados a esse processo de expansão dos serviços como um todo. Helena, eu sei que ainda estou devendo muito aí de uma apresentação formal sua, mas queria agradecer aqui e te convidar já para fazer uso da palavra. Bom, gente, vamos lá. Boa tarde a todos, a todas. Eu agradeço o convite do Dr. Carlos Eduardo Dias, que me dá muito orgulho, né, Carlos, para estar hoje aqui com vocês neste curso de extensão Fundamentos para Serviços de Assuntos Estudantis. Eu parabenizo a iniciativa dos organizadores pelo caráter tão inovador e necessário deste curso, né? E também os cumprimento pela rede interinstitucional que estão formando, né? Ao congregar aqui
profissionais de diferentes instituições de ensino superior e regiões do país, né? A Universidade Federal de Minas Gerais, a Unifesp, a Unipampa, a Unifal, a Universidade Federal do Maranhão, e isso sempre é muito bom de se ver, né? E de se sentir. E, infelizmente, ainda é raro no nosso meio acadêmico, né? Sempre cheio de tantas caixinhas. Bom, o que eu vou falar hoje para vocês, né? Na verdade, eu espero que seja mais aí uma troca, né, de ideias, são algumas notas, né, que eu vou apresentar aqui. Bom, desde que o mundo, gente, decretou o isolamento social e as instituições de ensino superior fecharam seus campi, né, por causa da pandemia da Covid-19, o campo de pesquisa sobre ensino superior tem sido muito chacoalhado, né, muito sacudido, né? Por quê? Porque a pandemia trouxe novas questões, como também recolocou as questões já existentes no ensino superior, né? Então, serviu muito para a gente ter esse chacoalhão, né, que a gente fala aí nesse campo de pesquisas. E uma das questões, um dos temas, né, que vem sendo chacoalhado, sacudido dentro desse campo de estudos, é o da permanência estudantil, né? Evidentemente, vocês sabem que esse é um tema que já está presente no ensino superior há algum tempo, né? Mas que a pandemia trouxe novos contornos, trouxe novos coloridos e novos desafios, né? Então, pensando nisso, que hoje eu preparei aí essa fala para vocês. Eu vou chamar a atenção apenas para 2 pontos, né? O primeiro diz respeito à questão da permanência no ensino superior como um problema social. É nessa chave que discutimos o fato da pandemia da Covid-19 ter contribuído para aprofundar o nosso conhecimento sobre as desigualdades existentes entre os estudantes. E, em segundo lugar, para reforçar nas diferentes instituições o lugar e o papel dos setores de assistência estudantil, de assuntos estudantis e de apoio pedagógico, né? O segundo ponto que eu gostaria de discutir hoje com vocês aqui diz respeito à possibilidade, a partir da experiência da pandemia da Covid-19, de alargar o nosso próprio entendimento de permanência, que ainda está fortemente ancorado no eixo tempo e espaço, né? Presente nas noções de engajamento e de afiliação do estudante dos clássicos modelos teóricos que nós conhecemos, que são, respectivamente, do Tinto e do Coulomb. Em outras palavras, né, a minha pergunta aqui hoje para vocês, nessa tarde, é se é possível concebermos a permanência e o sucesso do estudante de forma a transpor barreiras, fronteiras físicas, institucionais, setoriais, territoriais, nacionais no ensino superior, né? Que possibilidade de esse exercício pode nos trazer para o futuro, né? Então, é um pouco usar nossa experiência para projetar aí alguns cenários, né? Então, nessa minha exposição, eu não vou usar PowerPoint, né? Nós vamos falar, assim, meio livremente, eu tenho um roteiro, mas não tenho um PowerPoint, porque nada precisa ser anotado, né? Mas essa minha fala, ela se apoia, né? Ela está apoiada, ancorada, obviamente, no levantamento bibliográfico, em documentos, em relatos institucionais e em resultados parciais de pesquisas que eu e meus orientandos desenvolvemos, né, ao longo desses 2 anos, né? Eu organizei, então, essa fala em 4 partes, né? E na última parte eu vou ter
a intenção, a pretensão de fazer uma amarração mais ampla, né? A primeira parte é a questão da permanência estudantil na agenda do ensino superior, né? Então, vamos ver como é que ela aparece, né, esse tema na agenda. Permanência estudantil, permanência no ensino superior, né, elas são expressões que são muito recorrentes hoje em dia, né, na política estudantil, nos órgãos de gestão das universidades, em campanha de reitores, em falas de formuladores de políticas públicas lá no MEC, em dissertações e teses, né, de acadêmicas, enfim, e isso acontece em diferentes campos disciplinares, né? E também já está aparecendo nos currículos de graduações de cursos como assistência, serviço social, educação, e em seminários como esse hoje, em cursos, né? Em cursos como esse hoje de vocês. Em geral, o que acontece, né? Quando uma expressão ela se torna muito recorrente, nós tendemos a naturalizá-la, né? Como se elas sempre tivessem feito parte do nosso repertório, né? No nosso repertório, na universidade e na sociedade de modo geral. E não é bem assim, né? O que hoje nos soa familiar, né? Quando a gente fala permanência estudantil, eu acho que nenhum de vocês aqui se surpreende com essa expressão, como todo problema social, essa expressão permanência estudantil, esse termo, né, essa noção, é produto de uma construção, né? E um problema social, né, como a permanência estudantil, não é apenas o resultado do mau funcionamento da sociedade. Muitas vezes a gente tende a achar, né, que um problema social é porque algo não está funcionando direito, né? Né, a gente tende a ter esse entendimento, né? Mas não, a construção de um problema social, ela exige um verdadeiro trabalho, um trabalho que é social, né, que compreende duas etapas. Primeiro, o reconhecimento, né? E, segundo, a sua legitimação como um problema social, né? No caso do reconhecimento, né, significa fazer com que uma situação particular ganhe visibilidade, tornando-a, por assim dizer, digna, merecedora de atenção. E esse processo pressupõe a ação de grupos socialmente interessados em produzir uma nova categoria de percepção do mundo social, a fim de agirem sobre ele, né? No caso, né, o segundo ponto, no caso da legitimidade, depois do reconhecimento, a legitimidade não é induzida pelo mero reconhecimento público, né, do problema, mas prevê, por sua vez, uma verdadeira operação de promoção para colocar esse fenômeno, né, alvo do nosso reconhecimento, na agenda das preocupações sociais de um dado momento, né, de um dado momento histórico, né? Tudo é muito contextualizado. A legitimidade de um problema social deve ainda se somar às transformações objetivas daquela sociedade em que ele emerge, né? Sem as quais, porque sem essas condições objetivas, o problema, né, o fenômeno não seria sequer levado em consideração. E esse processo requer, por sua vez, um trabalho específico de enunciação e de formulação públicas, né? Todo esse processo de enunciar o fenômeno publicamente e de formulá-lo publicamente que está embutido aí, né? Vai junto, né, desse processo de legitimação, né? Em outras palavras, né, o que esse reconhecimento e esse processo de legitimação envolve, né?
eles envolvem uma operação de mobilização, tá? Isso é um fenômeno geral, né, das ciências sociais, né, e ele é analisado por alguns autores, não sou eu aqui que estou inventando isso, estou usando, né, como é que isso aparece, né, no âmbito das ciências sociais e como isso nos ajuda a pensar, por exemplo, no caso da permanência estudantil, né? Então, no caso da permanência estudantil, como é que a gente coloca essa questão? As condições objetivas de seu reconhecimento e legitimidade como um problema social remetem ao crescimento da demanda por ensino superior e aos processos de expansão pelos quais passaram em diferentes momentos da história, desde meados do século XX, os sistemas nacionais de ensino superior. Esses processos de expansão, eles tiveram início nos Estados Unidos, no pós-guerra, né, como vocês devem saber, e na França, no pós-1968. Né? E eles ainda estão em curso neste século XXI, né, em países ditos emergentes, né, como o Brasil, em outros países da América Latina, em alguns países da Ásia e da África. Né? O crescimento da demanda e a ampliação do acesso ao ensino superior trouxeram para as instituições um contingente maior e mais heterogêneo de estudantes. Formado em boa parte por jovens oriundos de famílias sem tradição no ensino superior, esse público foi designado pela literatura corrente da área como, aspas, primeira geração, né? Em uma contraposição aos, aspas, herdeiros, né, do consagrado estudo de Bourdieu e Passeron sobre os estudantes franceses de meados do século XX. Bom, embora os estudantes sejam o centro de qualquer instituição acadêmica, ou pelo menos deveriam ser, em geral, eles não costumavam receber a devida atenção. Então, um dos efeitos da chegada em âmbito mundial de estudantes com diferentes perfis no ensino superior e suas diferentes maneiras de estar na universidade, né, de viver a vida estudantil, foi chamar a atenção das instituições acadêmicas, das universidades, das escolas de formação profissional sobre eles mesmos, né? A constatação de desigualdades na condição de estudante e a mobilização de diversos grupos de pressão dentro e fora da universidade fizeram da questão da permanência estudantil um problema social reconhecido e legítimo, que passou a ser recepcionado, né? Recepcionado no sentido aí de ser acolhido institucionalmente, em diversos órgãos das instituições de ensino superior, públicas e privadas, mais e menos seletivas, em muitas partes do globo. Nós estamos falando de mundo, né? E não apenas a nossa historinha do Brasil, né, dos últimos 15 anos. No Brasil, não foi diferente, com certo atraso em relação, obviamente, aos países mais desenvolvidos. O aumento do contingente de estudantes no ensino superior brasileiro nas últimas décadas deste século implicou em sua maior diversidade social, racial, étnica, de gênero e sexualidades nas instituições. Dentre os fatores que se combinaram no país para a ocorrência dessa maior diversidade, vou destacar alguns. Primeiro, a evolução da escolaridade da população e a regularização, ainda nos anos 1990, do fluxo educacional nos ciclos que antecedem o ensino superior, ou seja, na educação básica. Segundo ponto, a existência de um vasto e estabelecido setor privado de ensino superior no país, com capacidade de atender uma demanda crescente por ensino superior, que seria incapaz de ser absorvida apenas
pelas instituições públicas, sejam elas federais, estaduais ou municipais. Terceiro, a pressão dos movimentos sociais, notadamente do movimento negro, pela democratização da universidade pública. Então, esses três fatores combinados é que estão aí dando as condições objetivas dessa ampliação, dessa expansão do sistema e da sua diversidade. O que nós vimos é que, em um período de pouco mais de 10 anos, os governos Lula e Dilma implementaram um conjunto de medidas visando ampliar e diversificar a população estudantil no ensino superior. Algumas dessas medidas destinaram-se aos estudantes matriculados em instituições privadas, como nós sabemos, o ProUni e o FIES, que ainda estão em vigência, apesar de menores. Outras medidas, como o REUNI, Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, a Lei das Cotas, destinaram-se às instituições públicas federais. Isso vocês sabem. Os resultados dessas políticas foram, sem dúvida alguma, positivos. Considerando apenas o REUNI no segmento federal, o programa atingiu a sua principal meta. Entre 2010 e 2017, as universidades federais duplicaram o número de alunos de graduação, passando de cerca de 500 mil para pouco mais de 1 milhão. O SISU substituiu o vestibular tradicional por um sistema que opera de forma combinada os resultados do Enem e um conjunto de ações afirmativas como critério de seleção dos estudantes. A Lei das Cotas, de 2012, por sua vez, estabeleceu a reserva de vagas nas instituições federais para ingresso na graduação. Em seu conjunto, essas medidas resultaram na mudança de perfil dos estudantes das instituições de ensino superior federais e, de modo geral, do setor público, o que, sem dúvida, é um dos movimentos mais importantes, como vários autores notam, da história do ensino superior brasileiro. Em um sistema de ensino superior estruturalmente elitista e sustentado, como ainda o é, infelizmente, pelo mito da meritocracia, a evasão, que sempre existiu, era tratada como um desvio em relação àqueles que permanecem e concluem os seus cursos. Concebida a evasão, em um primeiro momento, como resultado de escolhas e destinos individuais, a evasão passou a ser tratada como uma questão procedimental, envolvendo coleta, acompanhamento e gestão de dados, com o objetivo de melhorar a eficácia institucional. E em relação, né, ao indicador conclusão de curso. Nessa visão, né, os estudantes ficaram ausentes das políticas das instituições. No entanto, como já havia acontecido em outras partes do globo, a ampliação e a diversificação do público estudantil no Brasil também acarretaram uma mudança nessa representação social da evasão, que era medida apenas em termos de indicador de conclusão de curso, né? E o enfrentamento da evasão passou, então, a considerar os fatores que propiciariam as condições de seu contrário, ou seja, a permanência e o sucesso na universidade, né? Então, ao invés de focar só como um fenômeno desviante do sistema, ele passa a receber um outro tratamento. No Brasil, o processo de institucionalização da assistência estudantil contou com um ator e um instrumento importantes, que é o FONAPRACE, né, e o PNAES. Né? Criado ainda nos anos 80, o FONAPRACE chamava atenção para a questão da assistência estudantil no âmbito das instituições federais e alertava para a ausência de dados sobre o perfil de seus estudantes de graduação e o que para o órgão dificultava a formulação de políticas na área. Isso tudo o Carlos Eduardo mostra brilhantemente na tese dele.
O PNAES, instituído por decreto ministerial em 2007, tem por objetivo atender os estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior. As suas ações, articuladas com atividades de ensino, pesquisa e extensão, envolvem as seguintes áreas: moradia, alimentação, transporte, saúde, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico, acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotados. Então, agora nós passamos, vimos essas condições objetivas, para que a questão da permanência fosse paulatinamente sendo reconhecida e legitimada nesse campo do ensino superior. E agora a gente passa para a segunda parte, da exposição, que é desafios da permanência em tempos de pandemia. Conforme eu venho insistindo, desde que a pandemia da Covid-19, provocou tantas mudanças aí, isolamento social, fechamentos dos campos e tal, mas qual é o efeito disso? As instituições de ensino superior passaram a aprofundar, ou melhor, a melhor conhecer sobre as desigualdades que havia entre seus estudantes e passaram a adotar iniciativas para enfrentá-las nesse momento de crise. Então, se a gente pudesse colocar em uma frase qual que foi o ganho da pandemia, eu colocaria na primeiro, sem dúvida nenhuma, claro que a pandemia, não estou colocando todos os efeitos catastróficos do ponto de vista de saúde pública, de perdas, doenças e mortes e tal, mas do ponto de vista do ensino superior, qual foi o primeiro ganho? O primeiro ganho foi que as instituições passaram a conhecer melhor os seus estudantes. Os estudantes, eles se tornaram, de repente, o centro de preocupação. E isso foi uma coisa muito interessante que aconteceu no Brasil. Nós estamos ainda muito perto, nós voltamos a algumas instituições, retomaram o ensino presencial agora, mas quando nós tomarmos um distanciamento, daqui a alguns anos, nós vamos ver qual foi o impacto disso. A gente vai poder avaliar esse resultado de uma forma ainda mais clara, mais límpida, aí, isso que nós estamos ainda tendo uma visão mais impressionista do fenômeno, o que a gente... o próprio Tinto, o grande teórico aí da permanência estudantil, ele falava uma coisa interessante, que os programas de permanência estudantil, ele enxergava esses programas como possibilidades de renovação institucional. Então, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai poder ver a magnitude, a dimensão dessa afirmação do próprio Tinto. Será que as universidades elas vão se renovar a partir dessa mudança de centro, de foco? Então, desde que a pandemia da Covid-19 foi anunciada e que as instituições suspenderam suas atividades presenciais, os setores voltados à assistência estudantil, e vocês devem saber muito melhor do que eu, mostraram-se talvez os mais dinâmicos no âmbito de suas instituições. Estou falando isso em termos de Brasil todo. Já é consenso que a pandemia da Covid-19 acirrou as condições já tão desiguais dos estudantes no ensino superior e, portanto, era necessário mitigar os seus efeitos. Com as atividades acadêmicas presenciais suspensas, a emergência de assistir os estudantes considerados mais vulneráveis tornou-se uma das principais atividades das universidades públicas, federais e estaduais, o que conferiu protagonismo aos setores de assistência estudantil e de apoio pedagógico e psicológico. Não temos dúvida de que a pandemia acelerou nas universidades o movimento de trazer os estudantes para o centro de suas preocupações. Em todo o Brasil, universidades federais e estaduais implementaram
por meio de seus órgãos competentes e ainda recentemente institucionalizados, uma série de ações e programas com o objetivo de dar respostas a problemas relacionados notadamente ao bem-estar dos estudantes. Bem-estar material, psicológico, né? No segundo semestre de 2020, né? Então, portanto, nós estávamos vivendo a pandemia há apenas 6 meses, né? E a gente não sabia se retornaríamos às atividades, qual seria o comportamento da doença, né? Do vírus e tal. Eu ofereci uma disciplina num programa de pós-graduação chamada Os Impactos da Pandemia da Covid-19 no Ensino Superior, né? E eu sugeri aos alunos, quer dizer, a gente estava ali, né, no meio do furacão, e evidentemente a disciplina era online, e eu sugeri aos alunos, né, como um trabalho final, um estudo de caso sobre os efeitos da pandemia em uma determinada instituição de ensino superior. Eles iam lá, iam fazendo algumas entrevistas, levantar dados de documentos e tal. E foi muito interessante o que nós recebemos. A gente ainda não sabia nada, hoje a gente já tem um quadro maior, né, disso. A quase totalidade dos trabalhos tratou das ações na área de assistência estudantil e de apoio pedagógico que estavam sendo implementadas nas universidades, onde eles cursavam seus programas de pós-graduação ou eles atuavam como profissionais. Na verdade, foi a primeira disciplina de pós-graduação que eu tive, que eu recebi estudantes do Brasil inteiro, né, de diferentes programas, propiciado, obviamente, pela modalidade online, né, e que foi muito rico, né, foi muito rico porque nós pudemos fazer ali um verdadeiro fórum das diversidades institucionais, regionais e tal, mas todos os trabalhos convergiam para as ações de assistência estudantil. Acho que só houve um trabalho que focalizou uma instituição privada, então a questão tecnológica, né, do digital, né, teve prevalência. Em todas as outras, a questão voltou-se para isso, né? Então, esse mapeamento, né, propiciado aí pelo trabalho dos estudantes, e quase em tempo real das ações na área de assistência material e pedagógica, ele indica para a gente, né, e indicava já, aspectos importantes, né? Qual é o primeiro aspecto que eu acho que a gente pode tirar disso aí? Apesar das universidades públicas federais terem reagido em ritmos diferentes, né, à pandemia, ao impacto da pandemia, né, todas priorizaram ações de assistência estudantil de apoio material, alimentação, moradia, transporte. Esse tipo de ação não apareceu, que eu contei para você, no único trabalho que tratou de uma instituição privada, onde as medidas de apoio tecnológico aos professores e estudantes para seguirem com o ensino remoto foram prioritárias. Podemos identificar outro aspecto: no conjunto das ações implementadas pelas universidades públicas federais, a graduação delas com base nas datas em que foram implementadas, em que essas ações foram implementadas. Ações consideradas de emergência, relativas a recursos financeiros para alimentação, transporte, moradia, deslocamento de estudantes, ações consideradas urgentes, editais para viabilizar aquisição e distribuição de equipamentos e acesso a serviços de internet, bem como ações institucionais de comunicação e informação institucional, e ações que foram consideradas nada urgentes, né? Eu usei essa classificação que nem aquela de pronto-socorro quando a gente chega, né? Ações emergenciais, urgentes e aquelas menos urgentes, né? Que podem esperar. E, portanto, passíveis de espera, né? Então, quais eram essas ações? Pesquisa junto à comunidade universitária para ouvi-la, né, sobre a adoção do ensino remoto ou não. Medidas de suporte técnico e pedagógico também não foram prioritárias. Que mais? Para implementar o ensino remoto emergencial, né? Uma vez que entre a suspensão das atividades presenciais e a adoção do ensino remoto, transcorreu
em média, de 5 a 7 meses nessas instituições, né? Houve esse período de preparação, e é nesse período que essas ações emergenciais e urgentes foram se desenhando. Então, somando esses resultados, né, aos artigos acadêmicos que têm sido publicados sobre o tema, nós podemos afirmar que não houve uma variação muito grande de respostas das instituições de ensino superior públicas no Brasil, né? Com exceção de ações mais específicas, que revelaram características institucionais muito singulares, como no caso, por exemplo, da UNILA, né, que conta com uma presença significativa de estudantes estrangeiros e se localiza numa região de fronteira. Em geral, o escopo de medidas adotadas pelas instituições federais foi muito previsível, né? Não há nada destoa muito do conjunto. Dispondo de recursos humanos e de relativa disponibilidade financeira relativa, viu, gente? Esses setores, né, de assuntos estudantis responderam mais prontamente que todos os outros setores da universidade às demandas dos estudantes durante a pandemia. Para fechar essa segunda parte, essa sessão, né, e de acordo com tudo isso que eu estou falando para vocês, a crise sanitária da Covid-19 acirrou e escancarou as condições de desigualdades dos estudantes. Ao fazer isso, ela propiciou às universidades um maior conhecimento sobre o seu público e consagrou a questão da permanência estudantil, que, como um problema social, já adquirira reconhecimento e legitimidade, né, desde do PNAES, também como um campo de intervenções e de pesquisas institucionais, com grande presteza e agilidade, que não vimos em relação a outras medidas, né, das universidades, como a própria adoção do ensino remoto. As universidades federais colocaram em marcha, em ritmo de quase guerra, como vários relatos nos comprovam, seus setores e recursos humanos do campo de assistência estudantil, conferindo-lhes protagonismo institucional e propiciando visibilidade nacional a esse campo de produção do conhecimento. Hoje nós temos uma vasta publicação, um vasto conjunto aí de publicações sobre essas ações. Terceira parte da nossa fala aqui, né? Já estamos terminando. O isolamento físico, o fechamento dos campi, a transposição da quase totalidade das atividades presenciais para a modalidade remota, a fim de manter o funcionamento administrativo e acadêmico, o recurso inevitável a plataformas e equipamentos digitais para o exercício do ensino, da pesquisa e da extensão, são medidas que a pandemia da Covid-19 impôs às instituições de ensino superior em boa parte do mundo. Essas mudanças, que ocorreram à nossa revelia, criaram espaços, entre aspas, universitários, com dinâmicas e características muito diferentes das instituições de ensino superior, onde nós fomos formados e onde nós atuamos, até a emergência da Covid. Esses espaços também guardam pouca semelhança com as universidades onde Tinto, nos Estados Unidos, e Coulon, na França, conceberam os seus modelos teóricos sobre permanência e sucesso estudantil na universidade. Penso que essa realidade inédita que vivemos, né, e ainda estamos vivendo, deve ser percebida também como uma oportunidade para projetar novos desenhos, utópicos para alguns, distópicos para outros, para o ensino superior, nos quais questões como permanência estudantil e formação superior possam ser colocadas em novas perspectivas. Para desenvolver esse argumento, eu vou fazer breves apontamentos acerca das noções de engajamento estudantil
e de afiliação do estudante que estão presentes nos modelos teóricos, respectivamente de Tinto, né, para o engajamento estudantil, e de Coulomb, no caso da afiliação do estudante. Tinto e Coulomb, eles nos fornecem, né, nós nos formamos com esses dois principais modelos teóricos e que nós usamos, né, para pesquisa, para nossa atuação profissional, né, para pensar a permanência dos estudantes na universidade, né? Independentemente de abordarmos essa questão da permanência da perspectiva da instituição ou da perspectiva do estudante. Para esses dois autores, a permanência estudantil relaciona-se ao gradual engajamento ou envolvimento institucional e acadêmico dos estudantes. Por adotarem essa perspectiva gradualista, né, que esse envolvimento ele vai se dando aos poucos, né, sobretudo no primeiro ano do curso, esses autores preocupam-se com os ingressantes na universidade. O foco deles, dos dois autores, é essa população ingressante. Apesar das diferenças teóricas, metodológicas que existem entre os dois modelos, o modelo do Coulomb, o modelo do Tinto, são os pontos comuns dos dois modelos que eu vou aqui reforçar para vocês. Nós não estamos fazendo uma análise das diferenças, mas o que eles nos aportam de comum. O primeiro ponto comum é o uso da noção de ritos de passagem do antropólogo Van Gennep, né, de 1906, lá atrás. Né? Então, como nos ritos de passagem, os dois modelos, o de Tinto e de Coulomb, prevêem processos de estranhamento do espaço acadêmico, de familiarização e de posterior envolvimento ou integração. Ainda que esses processos sejam analisados de perspectivas diferentes por Tinto e por Coulomb, importa aqui destacarmos as dimensões temporal e espacial que os dois modelos envolvem. Inspirado nas três fases de Van Gennep, que Van Gennep identificou nos ritos de passagem, em sociedades tribais, sociedades tradicionais tribais, separação, transição e incorporação, Tinto sustenta que o estudante ingressante passa por todas essas fases, separação, transição e incorporação, até se tornar um membro competente da comunidade universitária. A primeira fase, a separação, implica um desligamento em relação às comunidades de origem do estudante, com as quais ele mantinha vínculos antes de entrar na faculdade. A escola de ensino médio, a casa da família, os amigos, a vizinhança, etc. Segue-se daí a fase de transição, que é quando o estudante está desorientado. Ele não tem mais os seus vínculos anteriores, mas ainda não formou novos vínculos acadêmicos. Esse processo é mais árduo quanto mais distante o novo ambiente e as demandas acadêmicas estiverem das características sociais e intelectuais de sua sociabilidade anterior. Para Tinto, o envolvimento do estudante com a universidade ocorre quando ele está comprometido com seu aprendizado, com a meta de se formar. Essas disposições tanto favorecem a sua permanência na instituição, como convergem com as disposições da própria instituição em formar os alunos e melhorar seus indicadores de conclusão. Em suma, no modelo teórico de permanência, ou de seu oposto complementar, que é a evasão, proposto por Tinto, a interação que deve existir entre instituição e estudante é tanto pressuposto teórico como meta de ambos. Essa proposição dá origem a muitas investigações que buscam, por exemplo, estabelecer e mensurar a quantidade e a qualidade do tempo que o estudante disponibiliza para os estudos fora da sala de aula. Coulomb, por sua vez, também se apropria da noção de ritos de passagem do Van Gennep, mas faz de forma diferente. Essa noção de ritos de passagem serve para que o Coulomb organize
a grande quantidade de dados, né, etnográficos que ele reuniu em sua pesquisa com os estudantes da Universidade de Paris 8, onde ele foi professor por muitos e muitos anos. De modo análogo a um rito de passagem, o processo de afiliação do estudante começa com a sua mudança de status, ou seja, quando ele entra na universidade e deixa de ser aluno do ensino médio. Mas para se tornar estudante, que tem outro status, ele precisa adquirir uma competência específica, o que vai se realizar por meio de um ritual de iniciação nesse novo universo. Para Coulon, aprender o, aspas, ofício de estudante significa saber decodificar as regras da universidade. Essa é a sua tarefa mais importante e o fator mais decisivo para que ele permaneça nela. No modelo de Coulon, a aquisição do novo status social de estudante se dá no decorrer do primeiro ano do aluno na faculdade e ocorre em 3 tempos: o do estranhamento, o da aprendizagem e o da afiliação. Também são 3 tempos. No tempo do estranhamento, o ingressante percebe a universidade como um ambiente pouco familiar. O tempo da aprendizagem se caracteriza por sua instabilidade, fragilidade, como toda a fase de liminaridade, que é o conceito do Van Gennep, né, antropológico. O tempo de admissão é quando se dá a filiação propriamente dita, que é mais do que a simples integração do estudante na universidade, mas é quando ele adquire autonomia e desenvolve seus próprios hábitos de estudante. O mundo universitário passa, então, a ser um espaço familiar, onde o estudante se movimenta com naturalidade, competência, uma vez que ele já incorporou as suas práticas e funcionalidades. Esse processo é, ao mesmo tempo, individual e coletivo, pois o estudante precisa contar com a ajuda de outros, colegas, funcionários, professores, etc., na vivência e na interpretação das regras mais fundamentais. Vou encerrando a minha fala, indo para a 4ª parte, que intitula-se Pensando Futuros, ou A Guisa de Conclusões. Muitas críticas já foram feitas aos 2 modelos, especialmente porque eles, no fundo, apostam na conversão do estudante por meio da apropriação, a assimilação que ele faz das regras da universidade. Eu não vou insistir nesse ponto, muita gente já falou sobre isso muito melhor do que eu conseguiria fazer aqui. O que eu quero discutir com vocês, apresentar aí, é o eixo espaço e tempo, que está presente na concepção de permanência estudantil na universidade, tanto na teoria de Tinto como na teoria de Coulon, que são aquelas com as quais nós estamos mais familiarizados. Ambos os modelos pressupõem temporalidades, as 3 fases de engajamento, os 3 tempos de afiliação, o período ideal para o estudante se tornar competente e se diplomar, né? E também supõe especialidades, separação de ambientes, né? Físicos, né? Sociais, culturais, ausência de concorrência entre universidade e outras instâncias de produção de conhecimento. E outras dimensões aí envolvendo a espacialidade. Esses pressupostos talvez já estivessem perdendo força em razão das próprias transformações no ensino superior nesse século XXI, né? E que com a pandemia da Covid-19 ficaram ainda mais fragilizados, né? A permanência estudantil no ensino superior, no futuro, que já é presente, né? Talvez precise ser colocada em novos outros termos, né? É possível falar de permanência e sucesso do estudante de forma a transpor as fronteiras físicas, institucionais, setoriais, territoriais e nacionais no ensino superior? Embora Tinto e Coulon
já reconhecessem a heterogeneidade do público estudantil, ambos concebem a instituição de ensino superior separada, física e simbolicamente, de outras esferas da vida social. Por isso que eles têm que converter a adoção do ensino remoto e o uso intensivo de toda sorte de equipamentos e plataformas digitais para realizar as atividades que sempre havíamos feito de outro modo, acarretaram mudanças drásticas nos modos como usualmente concebemos tempo e espaço na universidade. Devido à pandemia, estamos e não estamos nela, na universidade, o tempo todo. O ingressante não se separou dos ambientes que lhe são familiares, mas ele os vive de modo misturado com o ambiente da universidade. Em um mesmo espaço encontram-se professor, colegas na tela e os familiares no entorno físico do estudante. O ensino remoto síncrono, por meio de plataformas digitais, está contribuindo para desconstruir a centralidade que o professor sempre ocupou na sala de aula física, onde todos os olhares convergem costumeiramente para ele. Ele se posiciona à frente, ao centro da sala e, às vezes, até no alto. O professor, do seu lugar panóptico, exerce o controle sobre os que acompanham suas palavras, gestos e movimentos, e, especialmente, exerce o controle sobre aqueles que não o fazem. No ensino remoto, professores e estudantes são representados por quadradinhos de igual tamanho, que se movem na tela conforme a posse da palavra. Na sala virtual, o professor perde de vista os estudantes e já não sabe mais para onde olham e com quem conversam. Todos os participantes da sala virtual, em plataformas... Gente, alguém... todos os participantes da sala virtual, tem disso também, né? Toca o telefone quando a gente está fazendo uma fala. Todos os participantes da sala virtual, em plataformas Zoom ou Google Meet, gozam dos mesmos recursos de ouvir, falar e mostrar-se. Mesmo se é o professor quem está com a palavra, são os estudantes que decidem se vão ou não vê-lo e ouvi-lo. Não é por acaso que a câmera fechada dos estudantes nos incomoda a tantos professores. O modelo docente-excêntrico, que eu chamo, não funciona no ensino remoto, onde temos que inventar outras maneiras e formas de comunicação. A temporalidade da formação superior também mudou. Muitas instituições levaram mais tempo para adotar o ensino remoto, estendendo o período de formação de seus estudantes, disciplinas práticas e estágios deixaram de ser oferecidos. Aulas síncronas e assíncronas convivem. Muitas instituições de ensino superior adotaram medidas para a flexibilização da exigência de frequência às aulas síncronas, bem como ampliar os prazos para a integralização dos cursos de graduação e pós-graduação, dentre tantas outras medidas. Não é possível mais pensar o envolvimento do estudante na universidade por fases, em uma gradação crescente, porque mostramos que é possível fazer de outras formas. Os tempos foram suspensos, interrompidos, retomados, sobrepostos e expandidos. Temos ainda uma questão geracional importante. Os estudantes que chegam hoje à universidade nasceram, cresceram e transitam entre o mundo virtual e o mundo físico com muito mais familiaridades que as gerações anteriores. Na sociedade do conhecimento e na era da informação digital, a literatura já o demonstrou e não é de agora, a universidade não é a única fonte de busca do conhecimento e de aprendizagem por parte dos estudantes. Eles circulam em várias instâncias, como centros de pesquisa, outras instituições de ensino, nacionais e internacionais, estrangeiras, think tank, coletivos, identitários, internet, etc. O que assistimos agora com a pandemia é apenas uma imagem hiperbólica desses espaços de concorrência com a universidade.
Todas essas tendências já estavam em curso, por isso é importante e urgente discutir o ensino superior em termos de seu potencial de se realizar, de modo a ser o mais permeável possível em relação às demandas da sociedade, do mercado de trabalho, do bem-estar e saúde das pessoas. Não se trata disso ou daquilo, presencial, à distância, híbrido ou remoto, como em geral o pensamos. Um espaço necessariamente separado de outras instâncias da vida social e que, portanto, exige uma, aspas, conversão do estudante em um mundo que lhe soa sempre muito, muito distante. Isso nos leva a uma segunda questão. A inadiável flexibilização da formação superior, o que requer mudanças nos sistemas nacionais, nas instituições, nos currículos dos cursos, nos turnos, nas disciplinas, nas salas de aula. Essa flexibilização pode possibilitar outros desenhos de formação superior, trilhadas de modo transnacional por meio de consórcios formados por instituições de diferentes tipos e também transdisciplinares, como vocês estão aqui hoje. Temos, portanto, todos nós, especialmente nós, professores, gestores, funcionários, um ofício a ser aprendido para enfrentar os novos tempos que já estão em curso. O ofício a ser aprendido é projetar possibilidades disruptivas com as noções de tempo e espaço que até agora moldaram o nosso entendimento acerca da formação superior na universidade. O uso intensivo que temos feito das plataformas digitais no ensino superior nos faz lembrar a relação que Sennett, um sociólogo estadunidense, estabelece entre desenho e computador. Essa relação pode servir de imagem para o grande desafio que a pandemia nos traz. Aspas. Como pensar a vida como artífice fazendo bom uso da tecnologia. Fecha aspas. E pensar como um artífice para Sennett significa adotar uma aguda posição crítica da sociedade, no que eu mesma aqui acrescento para vocês, uma posição crítica da universidade. Muito obrigada aí pela atenção e desculpa aí se eu ultrapassei um pouquinho o meu tempo. Oi, Helena, imagina, não ultrapassou não, tá mais do que dentro do combinado, acho que daria até para você seguir mais uns minutos aí de fala. Eu acho que, sim, minha opinião pessoal foi bem interessante, sobretudo acho que com esse link da pandemia, né, que está todo mundo ainda vivendo, digamos, essa talvez saída da pandemia, desse lugar aí, desses últimos 2 anos, e ao mesmo tempo lidando com algumas transformações que já vinham antes da própria pandemia, né? Tanto do ponto de vista da universidade como um todo, a expansão, os processos aí de reelaboração, até de entendimento das missões institucionais, que eu acho que já era algo que estava aí acontecendo, e sem dúvidas eu acho que a pandemia ela trouxe talvez um gatilho de acelerar algumas conversas que no passado talvez seguiriam um outro ritmo. E aí é óbvio que nos aceleros talvez a gente atropele algumas questões, etc. e tal, e se perca um pouco no caminho. E de maneira geral, aqui, Helena, uma coisa mais para um comentário, não chega a ser bem uma dúvida, mas eu acho que talvez ajude outros colegas. Assim, a gente estava aqui não um debate no chat, né, mas uma conversa sobre a ideia de engajamento e de afiliação, né, de que são conceitos aí com origens diferentes, né? Uma mais próxima da sociologia, da antropologia, que é a afiliação, outra do engajamento ou da integração, que é um termo mais usado pelo Coulon, vem mais da psicologia, a gente vai encontrar mais em publicações na área da psicologia e não tanto da sociologia, e quando a gente vai já para a área da educação, da pedagogia, talvez a gente vai encontrar os dois termos, inclusive, misturados, assim. Embora eles tenham particularidades, de maneira geral, acho que o que eles têm em comum foi o que você comentou um pouco da teoria do Van Gennep, né, dos rituais de passagem. E eu acho que se você
puder esclarecer um pouco mais ou comentar um pouco mais sobre esses rituais do Vangenep, porque tanto o Tinto quanto o Coulon, né, na verdade, eles, mesmo o Tinto mais próximo da psicologia, na verdade, ele mesmo coloca lá nos trabalhos iniciais dele, da onde foi a inspiração dele de pensar essa chegada dos estudantes. E aí tem essa teoria dos rituais aí, de embasamento. Então, acho que se você puder comentar um pouco mais, e aí já deixo aberto também, se alguém quiser fazer alguma pergunta especificamente, fiquem à vontade. E depois, todas as perguntas que forem mais relacionadas sobre o curso, a dinâmica, eu vou respondendo no final, tá bom, gente? Agora mais para a gente ver da aula. E Kelly, por favor. Acho que tem uma pergunta no chat antes de mim. Aí... Helena, não sei se você conseguiu ver a da Manu. Então, eu estava tentando ler aqui a da Manu. Carlos, se puder ler para mim, ler assim, organizar, porque às vezes eu estou tentando responder as perguntas e eu perco aqui algumas que vão aparecendo. Então, se puder organizar a da Manu, acho que é a segunda, né? Seria a segunda a ser respondida, é isso? Isso. Enfim, é complicado, né? Começar a falar do Vangenep. Por que eu escolhi esse ponto comum, né? Do Coulon e do Tinto, né? Os dois se baseando no Vangenep, né? Porque eu estava resgatando exatamente o que é típico, né? Vamos dizer, característico do rito de passagem, que é a questão do tempo e do espaço, né? O Vangenep, a noção de rito de passagem, ela supõe temporalidade, porque é fase, né? Rito são as 3 fases, né? E a mudança de status, né? Que passa por espaços diferentes, a mudança de status que vai passando por espaços e espacialidades diferentes. Né? Então, na verdade, para recuperar a ideia de tempo e espaço, que eu estava querendo colocar aqui sob uma nova luz, né, de pensar a permanência estudantil, eu privilegiei esse uso do conceito de rito de passagem, né, da Vangenep, que ele constrói, né, o Vangenep é um antropólogo do final do século XIX, começo do século XX, do antropólogo e tal, e ele vai estudar sociedades tradicionais, ditas sociedades primitivas, né, e ele vai estudar os rituais de iniciação dos jovens, né, dos meninos na sociedade adulta, né, e o rito de passagem, né, os rituais de iniciação, ele se atém a esse momento de transição da vida do jovem, né, na comunidade para a vida adulta, né, e que ele, observando esses rituais em várias sociedades tradicionais e tal, ele vai construir essa noção de rito de passagem, tá? O que é importante, uma das críticas, né, que alguns autores, esqueci, tem um autor que chama Cherry, que ele vai fazer ao Tinto e ao Coulon, é justamente porque o Vangenep está trabalhando com sociedades homogêneas, né, que não há diferença, os meninos fazem parte do mesmo grupo, né, não existem classes sociais, não existem raças diferentes, etnias e tal, então é muito fácil você pensar nesses processos de ritual de passagem, né, quando você está numa sociedade homogênea, né? É difícil você pensar num ritual de passagem quando aquele grupo é muito heterogêneo, né? As fases são diferentes, né? As reações são diferentes, então alguma crítica vai nesse sentido. Mas o que eu estava mais enfatizando aqui é porque a gente sempre pensa em permanência, né? A partir de uma temporalidade, como se fosse aquele tempo, o primeiro ano do estudante acontece desse jeito para todo mundo, e a questão do espaço, da separação da casa, né, da vida doméstica, do espaço privado e tal. E a pandemia mostrou para a gente que as coisas, né, eu tive 2 turmas de ingressantes, né, de 2020, 2021, né, e que tudo estava misturado, né, que esses meninos não se conheciam, que não, quer dizer, se a gente fosse aplicar como o ritual de passagem dos ingressantes, esse ritual de passagem não aconteceu, né, ele não existiu, e, no entanto, a turma de 2020 está indo já
para o terceiro ano da faculdade. O ano que vem, daqui 2 anos, eles estão formados, né? Então, como é que a gente pensa isso, né? Como é que a gente pode pensar além disso? O Carlos coloca a questão interessante, que ele fala, né, o Tinto, ele está mais próximo do Durkheim, tá? E ele fala em engajamento, ele pensa em integração, ele usa o modelo teórico, que é o do suicídio do Durkheim, né, quando você não tem, né, uma integração com os membros daquela comunidade, você corre o risco do desengajamento, né, e de ações individuais e tal, que levariam ao suicídio. Ele usa esse modelo durkheimiano, o termo integração é um conceito durkheimiano, os sociólogos, como acham o Durkheim muito positivista, né, e muito, eles não usam muito o termo integração, eles meio escondem esse conceito do Durkheim, que eu acho fantástico, e talvez os psicólogos, porque não saibam muito essa origem mal vista do conceito, acabam incorporando da perspectiva do sujeito, né? A perspectiva do sujeito de uma forma objetiva. Eu só vejo, Carlos, essa diferença, que os psicólogos são menos preconceituosos que os sociólogos. Então, eu, como das ciências sociais, eu vejo mais nesse sentido. Que mais? Bom, é isso. Vamos para a pergunta da Mani. Tem mais outra? Eu vou ler a da Manu e depois a Kelly pode fazer a dela. Olha, eu nem estou conseguindo enxergar mesmo, gente. A da Manu, Helena, é sobre como que você pensa, né, sobre a institucionalização da assistência estudantil, mas pensando nas universidades estaduais, né, uma vez que elas não têm o PNAES aí como documento e nem o FONAPRACE, ou o equivalente, embora, pelo menos em São Paulo, tenha o Fórum dos Reitores e tal, mas acho que a pergunta dela é estaduais no geral, como é que você vê essa institucionalização nas estaduais? Kelly, fique à vontade, por favor, para fazer a sua questão também. Como é que você quer que eu faça, Carlos? Responda da Manu, tento responder, pelo menos, ou... Responde essa e a Kelly já vai na sequência, pode ser, Kelly? Tá legal. Bom, Manu, super pertinente a tua pergunta, né? Primeiro, as universidades estaduais, elas têm condições muito diferentes, né? A gente chama universidades estaduais só porque elas têm, né, como a relação administrativa os respectivos governos de seus estados, né? Mas elas são muito heterogêneas, elas têm situações muito heterogêneas, né? Então, o que eu posso responder é pela minha universidade, a Unicamp, né? E pela USP e pela Unesp, eu nem sei muito como é que é. Na Unicamp, então, eu vou me restringir ainda à Unicamp. Existe o SAI há muitos e muitos anos, né? Acho que já tem 40 anos o SAI, gente, né, o setor de assistência estudantil. Logo que a universidade foi criada, já foi criado um setor de assistência estudantil. E, paralelamente, e depois você também tem o apoio psicológico também, que é bastante antigo. Os recursos para assistência estudantil saem do orçamento da universidade, tá? Como tem um recurso, nós temos autonomia, né, de gestão de recursos, pela autonomia no Estado de São Paulo, das universidades estaduais paulistas e tal, então, pelo orçamento, destina-se um recurso dentro do orçamento que chega do governo do Estado para a universidade, uma partezinha destinada para as ações de assistência estudantil. Então, isso é resolvido. Agora, eu não conseguiria, Manu, acho que aí vale já um tema de pesquisa fundamental, né? Como é que as universidades estaduais dos outros estados, a USP é parecida com a Unicamp também, só que o apoio lá é mais recente do que o da Unicamp. Mas como é que eles estão resolvendo isso, né? Porque cada estado tem uma forma específica de repasse para as suas universidades, né? Às vezes não é fixo, depende do quanto o governador pode passar. No estado de São Paulo, a gente tem um percentual do que é arrecadado no ICMS, né? O Imposto de Circulação sobre Mercadoria.
E esse imposto de circulação de mercadoria tem um percentual que parte vai para a FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, e uma parte é destinada, né, uma partezinha obviamente pequena, para, porque é uma quantidade imensa de dinheiro, parte vai para as 3 universidades estaduais, e cada uma delas aí tem uma divisão entre elas pelo número de alunos, enfim, critérios próprios, e então eles têm esse recurso orçamentário e autonomia para geri-lo, né? Eu não sei outros casos. Nós... Kelly, você está sem microfone. Ai, desculpa, gente. Boa tarde, então, estou bastante feliz, né, de ter iniciado esse curso. Já vislumbro como podemos ser uma rede de apoio forte, né, tem mais de 100 pessoas aqui, mas acho que, assim, queria trazer alguns comentários com perguntas misturadas, professora. Primeiro, assim, né, eu acho que a realidade aqui, eu trabalho na EASH, né, sou psicóloga aqui na EASH, na USP, e a gente teve uma realidade de que praticamente não teve intervalo nenhum para planejar, né, esse processo do ensino remoto emergencial, e isso teve impacto muito grande na comunidade, tanto dos alunos como dos professores, funcionários, né, porque teve uma sobrecarga, né, de fazer a transição e de continuar tendo o curso. Então, eu acho que isso foi muito complicado, né, a gente passou por esse processo de não vai parar, né, e a pandemia gritando, vamos parar, né? Então, acho que teve essa questão, assim, frisar o que você colocou, assim, de que não foi colocado como emergência ou urgência o plano educacional, e agora também um plano de recuperação educacional, né, assim, pensar talvez disciplinas alternativas que pudessem trazer esse processo de recuperação e mesmo de repensar, né, o que são essas disciplinas, como que a gente constrói isso, né, e eu tentei trazer isso para a comunidade, né, porque eu tento trabalhar um pouco nessa perspectiva da psicologia escolar, né, aqui dentro, e de tentar fomentar a noção de comunidade, né, de pertencimento, mas é bastante difícil, né, então eu não consegui, por exemplo, essa questão de como é que a gente vai pensar esse plano de recuperação, né, e, inclusive, nesse processo de evasão que já vem aí, né, o que a gente pensa institucionalmente para um plano de retorno dessas pessoas que evadiram, então não só daqui para frente o que a gente faz com a evasão, que já é um desafio enorme, mas de ter uma pesquisa em relação a quem já evadiu, quais os motivos e o que a universidade pode fazer para esse retorno, né, dessas pessoas que evadiram não por um desejo, que eu acredito que é a maioria, né, não por um desejo, mas por um processo institucional que gerou isso, né, institucional e social, porque acho que as duas coisas estão juntas, né. E aí, nisso também, essa questão da assistência, a gente pensar, aqui, pelo menos, a gente vivencia uma situação de adoecimento de toda a comunidade, então envolve professores, alunos, funcionários, né, e como muitas vezes se inverte a questão, né, se coloca assim, não, as pessoas estão doentes e por isso têm problemas, não, tipo, temos problemas institucionais e sociais e por isso as pessoas adoecem, né, e muitas vezes a gente é levado como psicólogo, né, a querer ter esse olhar individualizante, né, em algumas situações, né, e aí fico pensando, né, e isso envolve riscos de suicídio, como uma pandemia de risco de suicídio que a gente enfrenta, né, e eu percebo que tem uma relação muito grande com uma falta de ritmo de comunidade, né, então é tudo muito um atropelamento, né, e esse atropelamento contribuindo para esse processo de descuidado, assim, né, e então eu fico pensando em que modelo, né, de universidade, né, que cuida mais das pessoas e do conhecimento ao mesmo tempo, né, a Unicamp, eu até queria me aproximar mais, porque eu sei que eu participei dos congressos da Unicamp de graduação, e eu sei que tem um movimento grande para essa curricularização da extensão, de ter extensão como centro,
né, do processo educativo, e eu fico pensando nisso, como que a gente dá assistência, qual é o nosso papel, né? O nosso papel é ficar vendo, assim, tá pegando fogo e a gente tá ali sempre atendendo isso, mas ou é a gente ter esse olhar crítico, né, em relação, crítico, mas também de cuidado, né, para trazer uma outra noção uma noção de comunidade, né, e uma noção de outros processos que cuidem mais do ritmo, né, das pessoas e dos encontros, né, e com esse ritmo a possibilidade de encontros, né. Então, acho que foram várias perguntas ao mesmo tempo. Me veio uma ideia, por exemplo, da Escola da Ponte, como que isso poderia ser pensado no âmbito da universidade, né, em que gestão, cuidado, lazer, esporte e transformação social estivesse nesse processo desse currículo, né, e não nas coisas que ficam na pendência ali, ficam no extracurricular, na optativa, né, e como que esse processo poderia gerar, né, assim, saúde mental, pertencimento, modelos outros, né, de educação e de construção de vida, né? Então, acho que é tudo isso. Obrigada. Bom, Kelly, obrigada aí pela sua pergunta. Eu não vou conseguir responder nada aí, né? Você coloca tantos desafios, né? São desafios super importantes, né? Mas você usa só para o começo da tua fala, né? Que as coisas foram atropeladas, né? Que não houve tempo, né? E que isso impactou negativamente os alunos, os professores e tal. Eu vou fazer um exercício de reflexão ao contrário, Kelly. Será que o impacto não seria mais negativo se a gente tivesse feito um intervalo grande para recuperar os alunos? Eu dou aula para o primeiro ano, eu tinha dado uma aula quando veio a notícia que o Nobel, né, o nosso então reitor, tinha suspendido as atividades na universidade e entraríamos todos, fechava o campus, né? E eu estava lá, né, tinha dado a primeira aula para os alunos, e eu cheguei em casa, Kelly, desesperada, falei, esses meninos vão abandonar a faculdade, são 60 alunos de 17, 18 anos, jovenzinhos, né, 2 turmas, diurno e noturno, integral e noturno, e a minha grande aflição foi sair atrás da molecada, entendeu? Gravei áudio, mandei para o WhatsApp, o Carlos sabe do meu desespero, aparecia no YouTube, entendeu? Inventei, vamos ler um romance, eu não sabia o que fazer, Kelly. A única sensação que eu tive era o seguinte, eu não vou deixar esses meninos sumirem da frente. Algum vínculo eles vão ter, que seja com a professora do primeiro ano, sabe? E eu te confesso que eu lembro que eu peguei e falei assim, bom, vamos inventar, vamos ler um livro, lemos o Americanal, o romance, a gente marcou umas rodas de conversa, até eu conseguir organizar as aulas e a gente entrar num ritmo de aula. E daí, então, quando você fala, foi tudo atropelado, foi. Mas eles estão todos aí, entendeu? Eu tenho minhas PADs desse semestre e do segundo semestre do ano passado e esse semestre, são todos já meus alunos entrados na pandemia e que estão super engajados. Tá? Só que a gente fez um engajamento de outro jeito, WhatsApp, ó, grupo de WhatsApp, aqui, sábado de noite a gente montando o seminário da semana que vem, entendeu? Era uma coisa, claro, que era quase situação de guerra. Tá? Eu acho que agora a gente não tem que ter essas aflições e esses atropelamentos. Né? Eu acho que dá para encarar os desafios que serão muitos, com certo distanciamento, e fazer uma certa hierarquização do que realmente devemos continuar, não devemos continuar, o que foi positivo, fazer um balanço. Você tem toda a razão, muitos evadiram, vale a pena? Vamos atrás desses estudantes, vamos ver o que acontece. Organiza dentro da universidade uma comissão para ver essa coisa da evasão, porque está grave, foi grave durante a pandemia, né? Em todas as instituições privadas foi mais gritante, né? Até por conta da crise financeira, econômica, então,
mas também nas universidades públicas, estaduais e federais. Então, eu acho que agora, né, que a gente trouxe os estudantes, né, com muita dor para o centro da universidade, que nós buscamos conhecê-los melhor, né, tentar levantar de onde vem as desigualdades de situação, acho que a gente já tem algum respaldo para institucionalizar, por exemplo, pesquisas sobre acompanhamento de estudantes, né? E acompanhar, mas não no acompanhamento que tem que trazer todo mundo para suporte, para o apoio pedagógico, não. Acompanha de longe, só para saber os movimentos, como é que estão e tal. As universidades não dispõem disso, não têm esses dados, né? A gente sabe que um ou outro saiu e tal, mas não existe. Esse é um setor que eu acho que poderia ganhar uma certa importância dentro das universidades, né? Essa coisa da pesquisa institucional sobre estudantes, né? É tipo, não a pesquisa acadêmica sobre estudante, não o observatório da vida estudantil dentro das instituições, né? E que vão acompanhando. Agora, tudo que é ali sem atropelamento, entendeu? Porque eu acho que você tem toda a razão, né? E isso adoeceu muitas pessoas e tal. Mas eu não sei também se o tempo maior não seria mais nocivo, né? A gente ainda não tem estudo sobre isso, sabe, Kelly? Isso também é uma coisa... Será que a perda nas que não tiveram intervalo foi maior do que nas que tiveram 6 meses de intervalo, que estão mais, né? Como é que isso fica? Nós não temos nenhum estudo. As pessoas adoeceram mais ou menos, entendeu? Se sentiram mais ou menos desinstitucionalizadas, né? Então, eu acho que nós temos mais perguntas, como você colocou, Kelly, do que respostas para isso, né? E recuperar nossa temporalidade agora. Helena, tem 2 perguntas aqui, da Débora e da Lígia, eu vou ler para vocês, mas só para comentar para elas, eu coloquei rápido no chat aqui que a gente vai discutir com um pouco mais de ênfase esses 2 temas nas 2 próximas aulas, não para suprimir a pergunta agora, tá? Mas só para fazer uma propaganda também das 2 próximas aulas, que a próxima é mais especificamente sobre a própria teoria do tinto, né? A Ruth vai ajudar a gente a conversar, mas eu vou deixar aqui a pergunta para você, e depois, na sequência, na outra semana, a professora Rosana vai ajudar a gente nesse debate sobre assistência estudantil e permanência estudantil, né? Eu vou fazer um comentário bem breve, que embora talvez hoje a gente tenha algumas críticas ao tinto e ao Coulomb, mas acho que a grande contribuição para a gente que está aqui nessa área, e principalmente para os estudantes, foi que os estudos deles ajudaram a gente a compreender que a evasão não era um fenômeno só de ordem pessoal desses estudantes, que parte desse fenômeno tem a ver sobre responsabilidades aí, ora das instituições, ora inclusive do governo, no nosso caso aqui no Brasil. Então, talvez se a própria teoria da integração esteja um pouco desatualizada para 2022, acho que a grande contribuição que permanece foi tirar dos sujeitos uma certa culpa e de compartilhar esse fenômeno da evasão como um todo, principalmente com as instituições, né, que se negavam. Mas, passando esse comentário, vou ler aqui a pergunta da Débora e depois a da Lígia, tá, Helena? A da Débora. Você poderia dizer que o teórico tinto permite um embasamento para se pensar reflexões voltadas para os primeiros anistas? E a da Lígia, né, que como considerar uma questão individual, subjetiva de um estudante em uma ação institucional de permanência, né? O público é muito diverso, assim como os problemas. E aí ela vai chamar a atenção de que o PNAES restringe na questão da vulnerabilidade financeira, econômica para o público das ações. Então, acho que essa restrição financeira talvez restrinja o público aí de alguns tipos de ações institucionais. São essas 2 perguntas, pelo menos que eu li agora. E aí fica à vontade, Helena, para responder, mas já fazendo o reconvite aí para as 2 próximas aulas, que a gente vai conseguir aprofundar as 2. Não, perfeito, Carlos. O objetivo hoje, assim, não era a gente dar um mergulho, né, nesses 2 teóricos, que eu admiro muito, né, eu uso muito. O Carlos faz pesquisas junto comigo, sabe que os 2 são nossas referências também, né? Aqui foi uma provocação
né, para pensar a questão da temporalidade e da espacialidade nas duas teorias, tendo em vista, né, a pandemia da Covid, que desarticulou, enfim, desestruturou esses campos aí para a gente. Tanto o Tinto como o Coulon, eles têm como foco os estudantes que estão ingressando na universidade, tá? Os dois trabalham eles focalizam os estudantes que estão entrando, né? Por quê? Porque eles partem da ideia, né, que é um rito de passagem, né, que os estudantes eles estão rompendo com certos hábitos, modos de vida, costumes, relações e tal. Então, a partir de então, e isso reforçando o que o Carlos disse, né, a instituição ela tem que também estar preparada para receber esses estudantes, né? Então, acho que o mérito, tanto do Coulon como do Tinto, é falar, olha, a questão da evasão não é um problema individual. Claro que pode ter individual, mas, claro, não estamos tirando a vontade dos indivíduos aí, mas a instituição ela deve trabalhar isso como um problema dela também, né? Nesse recebimento desses estudantes. Então, aí os dois estão trabalhando com essa ideia, né? Com essa ideia do estudante que está chegando à universidade e chamando a atenção das instituições, falou, olha, agora a bola é um pouco com vocês, né? E pensar o problema de forma coletiva, institucional e tal, e não como um problema dos indivíduos só. Eu acho que é isso, a questão da vulnerabilidade financeira, né? Realmente, o PNAES, né, tem toda uma ênfase nisso, mas aí eu acho que é uma coisa importante, né, que sempre tem o lado, né, da política de ações focalizadas para um determinado grupo e ações que são universais, né, que deveriam ser destinadas para todos os estudantes, né? E daí, acho que nesse sentido, eu acho que o esforço de construir é justamente construir isso, né? Como você vai conciliar políticas mais focalizadas de assistência para grupos mais vulneráveis, especificados lá no PNAES, mas, ao mesmo tempo, também contemplar ações que tenham um caráter mais universal, né? Porque o menino pode não ter nenhuma carência financeira, mas ter dificuldade efetiva de acompanhamento acadêmico, né? Ter problemas de ordem psicológica, de ordem individual. Então, eu acho que as políticas, os assuntos estudantis, né, as políticas aí, elas devem, nas instituições, contemplarem, né? E sempre é difícil, né, gente? Porque sempre há essa tensão entre focalizar, né, focalizar o universal, né, tomar o universal como política ou os grupos mais vulneráveis. Eu acho que dá bem para fazer uma combinação dessas duas frentes aí, são necessárias. Daí eu acho que outra coisa que tem que chamar atenção aí, que também as políticas por si não bastam, né? Não basta implementar política, a gente tem que avaliá-las, né? Não adianta fazer uma política de, sei lá, de distribuição de bolsa, de moradia, papapá, e se a gente não faz uma avaliação se essas políticas elas estão tendo efeitos positivos, estão resultando em coisas positivas para que o estudante tenha sucesso na sua graduação até a conclusão do curso, para que ele acompanhe, né, as disciplinas com competência. Enfim, eu acho que essas políticas elas são sempre muito bem-vindas, mas elas também precisam ser avaliadas, né? Isso é outro setor aí dos assuntos estudantis que precisa ganhar fôlego, né? Porque a gente às vezes só implementa ações e às vezes esquecemos que a gente precisa avaliar aí o que estamos conseguindo com tudo isso, né? Então, reduzir a evasão, né? Melhorar. A Helena acabou fazendo a propaganda da futura penúltima aula, que é sobre a avaliação mesmo do serviço. Então, você viu, você pode depois me contratar, Carlos, eu vou colocando. Está puxando aí os temas. Helena, acho que a gente tem mais uma pergunta aqui de algum colega, alguma colega. Fica à vontade, que levantou a mão. Não sei qual é o nome, mas fica à vontade.
Boa tarde, pessoal. Acho que sou eu. Isso. Não tá aparecendo meu nome, não, Carlos? Não, não tá. Nossa, será porque eu entrei com o meu e-mail normal? Mas sem problemas. Depois você me passa e aí não tem nenhum problema. Mas pode fazer a pergunta. Aproveita e se identifica para a professora Helena. Sim, claro. Letícia, pessoal. Desculpa, não sei porque tá aparecendo desconhecido. Eu entrei com o meu nome normal mesmo. Letícia, sou pedagoga aqui de um dos campi do Instituto Federal do Espírito Santo. E a minha pergunta, pessoal, vai mais no sentido assim, né? Até pelo seu penúltimo comentário respondendo, professora, a pergunta da Kelly, eu fiquei pensando sobre isso, né? Dessa questão também do papel do professor quando a gente fala da questão da permanência estudantil. Porque o que eu percebo, às vezes, talvez nas pesquisas, né? Enfim, de modo geral, é que parece que o professor ele ganha um papel um pouco mais secundário. Então, assim, a permanência estudantil, a gente pensa na gestão, nos serviços de apoio, né, que é o que a gente está fazendo aqui, né, que geralmente o curso está voltado para esses profissionais mesmo, e a gente pensa também no próprio estudante, na responsabilidade dele enquanto estudante, essa questão do engajamento também, mas o professor, às vezes, até pela nossa formação ser bem conteudista mesmo, né, ser bem na caixinha ali, a gente pensa no professor, a gente pensa no conteúdo e no ensino-aprendizagem. Então, parece que a questão da permanência é algo tão mais universal, digamos assim, mais abrangente, e aí o professor acaba ficando num papel secundário. E o seu exemplo faz a gente pensar sobre isso, né? Do quanto você foi lá quase na casa da pessoa e falou assim, ó, vem cá, menino, fica aqui na universidade que eu quero você aqui comigo, desiste não. Então, acho que é essa força aí que a gente precisa. Então, eu queria que você comentasse, se possível, um pouco dessa questão, né, do papel do professor também, da permanência e de pesquisas, né, futuras pesquisas ou que já existem que trazem esse olhar mais para o papel do professor também na permanência. Obrigada. Nossa, Letícia, é verdade, né? Eu acho que o professor em geral, né? Eu sou da área de educação, então, claro que eu sou antropóloga, sou da área, né? Trabalho numa faculdade de educação e tal, mas não é o comum, né? Que todos os professores vão se envolver nessa questão. Mas eu acho fundamental, sabe? Eu acho que o risco é a gente segmentar, falar, não, olha, permanência do apoio estudantil. Não, a permanência, ela também deve ser trabalhada em sala de aula, né? Enquanto você não tiver uma formação, né, para os professores para compreenderem esse processo, é difícil. Então, eu acho que claro, vocês são profissionais especialistas, né? Pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, então vocês dominam um pouco isso, mas eu acho que isso tem que contaminar no bom sentido, né, todo o clima da universidade, né, todos os professores, funcionários, têm que se sentir responsável por cada estudante que está lá, né, eu acho que isso, às vezes as pessoas falam assim, nossa, que absurdo, o estudante, a gente está com muito vestibular indígena, né, e os indígenas, eles tem o WhatsApp, me mandam direto, né? Tem um atendimento individual quase, né? Por quê? Porque o processo de socialização deles, lá em algumas etnias, é uma relação indivíduo, né? Eles não vão falar em público num grupo de WhatsApp. Por quê? Porque é outro modo de conceber esse processo de aprendizado. Então, a gente tem que respeitar e tem que trazendo aos poucos, né, ganhando confiança e tal, e tem que envolver todo mundo, né? Hoje uma colega falou, mas que absurdo você dar o teu WhatsApp para os estudantes, e não sei o que, aos indígenas, não sei o que absurdo. Bom, tudo bem, né? Mas eu acho que é um pouco, pode ter um pouco de voluntarismo aí da minha parte, né? Mas eu acho que enquanto a universidade não tiver assim como lema, sabe, nenhum e nenhuma menos, né, é complicado. E os próprios colegas, né, a gente tem que incutir isso na sala de aula, entre os colegas. Né, em 2020, que estava todo mundo, né, na guerra da pandemia e tal, falou, olha, gente, nós todos aqui somos responsáveis por cada um daqui. Então, se um não aparece, vamos saber o que aconteceu por outras redes, por outros contatos e tal, saber, não, vamos lá, eu te ajudo, né, vamos dividir e tal. Então, acho que é um pouco isso, né? Infelizmente, a gente não tem
não tem muito essa cultura da cooperação dentro da universidade, né? Eu estou falando entre as áreas, as diferentes áreas, entre os diferentes setores, segmentos da comunidade universitária, e, às vezes, até mesmo entre os estudantes, né? Eles não conseguem ter muito essa prática da cooperação. Isso seria uma coisa legal, né? Numa política mais universal, né? de apoio, né? Mais universal, seria mais fácil trabalhar com essa dimensão do que nas políticas focalizadas, né? Porque nas focalizadas você já tem aqueles grupos específicos dos vulneráveis, né? Que já são, de algum modo, estigmatizados, né? Mas quando você trabalha com uma política universal, a teoria, a possibilidade de uma cooperação entre todos, eu acho que é mais frutífera, pode acontecer de modo mais fácil. Mas isso são todos projetos aí, né, Letícia? A gente não sabe muito como isso pode vir a ser implementado. Tal. A gente joga ideias, né? Depois vamos ver. Maria Veiga, fica à vontade para fazer a pergunta. A Maria Tereza, não conheço. Posso só fazer um comentário? A Maria Tereza aqui no chat comentou que a minha fala lembrou um filme chamado Nenhum a Menos, que trata da evasão escolar na China. Você me indica, Maria Tereza? Eu não conheço esse filme. Super, estou interessada. Oi, sou eu, a Maria Tereza. Eu não sei se vai ser um filme de achar, porque é aquele filme assim, bem alternativo, mas na verdade, a evasão escolar na primeira... Na educação... na educação infantil. Né? Puxa, mas é bárbaro, né? Muito mas legal. É maravilhoso o filme, porque, assim, é uma outra realidade, e, na verdade, a evasão não se dá por conta de uma escolha do aluno, mas sim pelo próprio sistema de governo da China, né? Mas é muito bonito o filme, então, assim, é bem interessante. Obrigada, eu vou tentar achar aí. Tomara, se você não conseguir, me fala, que eu tenho o DVD. Eu peço pro Carlos, você manda para o Carlinhos. Isso. Aí, qualquer coisa você me fala, tá bom? Tá bom, Maria Tereza, obrigada. Acho que a Maria Veiga queria fazer uma pergunta, fica à vontade. Não, boa tarde. Na verdade, é um comentário sobre a fala da professora Helena, quando ela diz do voluntarismo. Né? Não é voluntarismo, não é isso mesmo que tem que acontecer, mas fazendo um comparativo com o estudo que a gente está fazendo na educação básica, como que os professores da educação básica se comportaram e foram atrás dos alunos, né? Sobretudo pela questão da alimentação na educação básica, que só aconteceu porque a militância que trabalha com essa questão dos 30% oriundo da agricultura familiar se mobilizou. Não fosse isso, toda a organização do governo para poder soltar esse recurso ficaria travada, até agora não teriam tido alimentação, e isso a gente não toma conhecimento. Sim. Parece que é aquele executivo daquela cidade que resolveu ser solidário e entregar cestas, né? E isso vai se perdendo, como você bem falou, quando chega na educação superior, né? Que vai se perder essa colaboração, esse olhar para o aluno, como se o aluno já estivesse pronto, né? Todo mundo fazendo doutorado na PUC, sou representante discente, e me interessou esse curso. Eu estou na área de psicologia social, psicologia política, e me interessou esse curso por essa questão, né? Por ser uma universidade confessional, até que ponto o apoio está sendo visto de modo adequado. Né? E aí eu ia perguntar do tinto, mas como o Carlos já falou que vai ser para a próxima aula, então fica para a próxima aula. Eu só queria... E esse filme que a Maria Tereza falou, alguém já colocou no chat, né, o link, que está no YouTube. Eu vi ali, já anotei. Aqui. Beleza, ela é muito interessante mesmo.
Então, tá bom. Então, Obrigada, Marisa, pelos seus comentários. Gostei muito de saber aí desse movimento, né? Não sabia que tinha tido essa dimensão aí de tanta mobilização. Muito legal. a gente ainda não conseguiu ter os dados, né? Claro, tá voltando agora, mas em breve nós vamos conseguir saber quem ficou, quem não ficou, quem conseguiu alimentação, como foi. Agora a gente vai conseguir saber. Agora não, daqui a um ano, mais ou menos. Muito obrigada, Marisa. Acho que, Helena, só para falar de novo para ela, assim, não foi num sentido de silenciar a pergunta, mas é porque na próxima semana a gente vai poder debater do tinto com bastante ênfase. Com detalhamento, né? Com detalhamento. Exato, o meu foi um geral, assim, né? Eu fiz um pupurri, vamos dizer assim, e só para colocar a questão da pandemia e um pouco do diálogo, né? Que é o que eu estou pensando, né? O diálogo dessas teorias com uma situação pandêmica que é totalmente atípica, fora do normal e tal, o que faz, né, o que faz com essas teorias aí, com esses modelos, né, se dá para a gente usar, aplicar de uma forma tão imediata. Então é isso, gente, acho que... Eu acho que, Helena, olha, considerando que a gente está aí com quase 2 horas e mantivemos o público aí próximo das 100 pessoas pelas 2 horas, dá para dizer que foi um sucesso total, assim. Gente, óbvio que a gente não vai esgotar hoje, então é possível... Não, tem muita conversa, e eu estou também à disposição de vocês lá na Faculdade de Educação, no programa de pós-graduação, educação. O Carlos depois aí pode dar todas as minhas coordenadas e fornecer meu WhatsApp também, que eu sou muito disponível. Com certeza. Ela autorizou aqui em público. Eu aproveito até para fazer um relato, uma confissão. De fato, o que ela disse dos grupos de WhatsApp com os estudantes é isso mesmo que funciona. Embora eu esteja inserido em alguns desses grupos, eu não tenho essa atividade e boa vontade igual a Helena. Eu vejo só na segunda-feira, e aí já foram tantas mensagens que eu não me organizo mais. Mas ela tem essa total proatividade, que eu acho que isso é muito bom, visto que pelo menos os estudantes lá da Unicamp, eu percebi que todos eles continuaram, então... nós temos um grupo de pesquisa, a gente manteve uma pesquisa, nós realizamos uma pesquisa com estudantes de graduação durante 2 anos, né, Carlos? Envolvendo e eles eram objeto deles mesmos de pesquisa. E eles são objeto deles mesmos, porque é como chegar à universidade durante a pandemia. E isso a gente tá bom. E agora vai sair o livro, né, Carlos? Depois a gente faz o lançamento e convida todos vocês aí, a moçada. Isso funciona mesmo. Então, Helena, queria mais uma vez agradecer a disposição, a atividade aqui, as reflexões aí já trazendo para além do tema, que era a expansão propriamente do sistema de ensino superior. Acho que foi muito bom, assim. Acho que a gente ainda vai ter corda aí para várias aulas e possivelmente vai trazer algumas coisas de hoje nas próximas aulas, então vai seguir usando essas ideias, além de outros convites, assim. Então, Helena, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada aí pelo convite, foi uma tarde muito agradável com vocês, tá? Tchau aí. Tchau, Helena. E para o pessoal aqui só explicar, seguimos nas próximas semanas com as atividades. Acho que, como eu tinha explicado, a gente vai gravar, mas a ideia é disponibilizar o conteúdo dessas aulas no futuro, isso ser um repositório, né? Então, para esse momento, aí, esses praticamente 3 meses de curso, 15 semanas, a gente vai seguir aí com as participações ao vivo. E o controle de frequência é feito pela lista automática. A Michele compartilhou aqui um formulário, não tem o intuito da presença de hoje, mas eu reforço para vocês preencherem, que é um pouco para a gente conseguir algumas informações que não tem no formulário padrão de quando vocês se inscreveram lá no sistema de extensão aqui da Unifesp. É mais só para a gente conhecer e até para depois pensar outras ações, né? Esse curso aí ele é fruto de 2 anos de atividades, reflexões, que tem muita gente aqui participando, tá? E a frequência é aquela lista automática que o Google vai gerar. Letícia, já decorei seu nome, mas eventualmente se alguém entrou com um e-mail do serviço de apoio ou qualquer coisa parecida, eu vou pedir só para avisar, para depois conseguir fazer a questão da frequência. Eu ia até compartilhar uma apresentação, mas não vai dar, era muito mais para explicar a ementa do curso, então só sugiro que quem ainda não conseguiu olhar a ementa do curso, está lá no Google Classroom. A ideia, embora a gente tenha se baseado e se inspirado
nos livros que eram referenciais de hoje, né, uma publicação da Unesco e outro um livro mais norte-americano sobre serviços de apoio, que a gente conhece como Green Book, e aí lá eles dão uma série de sugestões aí de temas e perspectivas para trabalhar aí com os profissionais de serviços de apoio. A gente fez uma adequação dos temas à realidade brasileira, que é o que está lá na ementa, era isso que eu ia acabar falando nesses últimos minutos, mas acho que não precisa se alongar e espero que a gente dê conta aí de todas essas atividades e ideias nas próximas semanas. Michele, quer falar alguma coisa? Carlos, o pessoal está perguntando se o link vai ser sempre o mesmo para as aulas. A priori, sim, gente, a gente vai ficar com esse link. Eu só peço para quem puder olhar sempre no Google Classroom. Eu não sei o que está acontecendo com os nossos serviços do Google. A gente tem tido uma dificuldade, inclusive, de quem está com e-mail institucional não está liberando o acesso no Classroom. E aí, algumas pessoas eu tive que pedir para entrar com um e-mail pessoal, etc. Então, assim, a princípio a gente segue com esse link. Se der algum erro, a gente vai gerar um link novo para o dia e vai sempre colocar lá no mural do Classroom. Mas, a princípio, seguimos, Michele. Quer falar mais alguma coisa aí, Michele? Desejar bom curso para todo mundo? Fica à vontade. Quero agradecer, o pessoal está aqui até agora. E a atividade foi muito bacana, acho que um bom início, né, da gente já pensar no que está por vir. A gente começa aí com essa discussão de base com a Helena e vamos avançar aí para alguns temas cada vez mais relacionados, né, à nossa prática diária. Então, eu estou muito empolgada e fiquei muito feliz com a participação de tantas profissionais aqui e tantos profissionais, né? Sempre mais mulheres, com certeza. É isso, gente. Então, acho que a gente fica aqui por hoje até quarta-feira que vem, a princípio no mesmo link e no mesmo horário, tá bom? Então, boa tarde, boa noite, gente. Tchau, tchau. Até a semana que vem.